Olá, pessoal, alunos e alunas de estágio supervisionado. Esse é o seminário 5 e agora já concluindo um raciocínio que nós estamos desenvolvendo, dentro do qual nós estivemos falando sobre a importância da abordagem interdisciplinar, sobre a interculturalidade nas escolas, falamos também sobre os direitos humanos, a educação antirracista, as ações afirmativas. E aqui agora nesse último seminário, intitulado Gestão Educacional, Etnoeducação e a Amazônia, nós vamos direto a um ponto muito interessante e bem específico, que é a etnoeducação. Vamos falar sobre gestão educacional democrática e etnoeducação, mas mais especificamente em torno de algumas experiências que estão acontecendo na região amazônica, incluindo o estado do Pará. E os nossos objetivos são perceber a importância da gestão educacional democrática para uma escola que defende os interesses das populações. E quando a gente fala em defender os interesses das populações, estamos pensando em alguns grupos minoritários que têm a ver com etnoeducação. E a etnoeducação tem obrigatoriamente a ver com gestão educacional democrática, e por isso temos que perceber a importância desse tipo de gestão para uma escola que defende os interesses das populações. E o segundo objetivo é identificar aspectos da etnoeducação, como ela vem sendo realizada na Amazônia. E a gestão educacional democrática é um desses aspectos. Daí, da interação desses dois primeiros objetivos, nós temos esse terceiro, que é desenvolver um raciocínio integrado em torno da gestão democrática e da etnoeducação, voltado aos povos indígenas e comunidades tradicionais da região amazônica. Desenvolver um raciocínio integrado, como eu falei, misturando as duas questões que aparecem nos primeiros objetivos, é a gestão educacional democrática e a etnoeducação. E quais são as populações de interesse? São os povos tradicionais, sejam eles indígenas ou outras comunidades tradicionais da região amazônica. Os conteúdos foram organizados em torno de introdução, desenvolvimento, considerações finais, sendo que em desenvolvimento nós temos a gestão educacional democrática e o estado atual da etnoeducação na Amazônia, para buscarmos por aqueles objetivos que nós colocamos no slide anterior. Introduzindo a questão, vamos usar de um conceito de etnoeducação apresentado pela professora Jane Beltrão. Esse é um artigo mais ou menos antigo, é de 1993. A professora Jane Beltrão é antropóloga e é da UFPA, professora da UFPA, professora titular, professora emérita, e ela está lotada em Belém. Mas esteve atuando durante muito tempo e ainda atua num curso como linha de frente de um curso de etnodesenvolvimento no campus de Altamira, também da UFPA. Ela conceitua a etnoeducação como um processo educacional delimitado por parâmetros que são indicados pelos grupos minoritários, ou seja, são os grupos minoritários, esses que são o foco desse tipo de processo educacional, que indicam o que é importante a ser considerado para se delimitar esse processo educacional, que é a etnoeducação.
E ela serve muito bem para trabalhar em torno de resgate e reafirmação de identidades, porque muitas pessoas dessas populações se sentem às vezes um pouco perdidas ou até mesmo abandonam a sua identidade por falta de ter realmente um incentivo, um estímulo para se compreender melhor o seu grupo, para entender a importância de manter a sua identidade. A etnoeducação se preocupa com o resgate e a reafirmação de identidades. Mas isso aqui é interessante, esse ponto que é levantado por Russi e Álvares num artigo de 2016. Esses dois autores são pesquisadores da UF, a Universidade Federal Fluminense de Niterói, Rio de Janeiro, mas eles fazem parte de um grupo que trabalha, desenvolve um projeto em Oriximiná, portanto dentro da Amazônia também, com etnoeducação. E eles colocam que ela só se torna possível em função do aprendizado que todos os envolvidos têm, um aprendendo com o outro. Vejam, uma postura diferente. Aprender uns com os outros, inclusive o professor aprendendo com seus alunos, como na educação freiriana. Não é uma questão de ter um professor que é o detentor de todo o conhecimento e os alunos apenas meramente receptores e a gestão educacional já vem pronta. Aqui é tudo muito diferente. É uma experiência de articulação com a cultura e o patrimônio cultural, com saberes tradicionais dentro da escola, ou em espaços não escolares, em espaços não formais de educação, mas fazendo parte de um planejamento, de um processo educacional realmente delimitado por esses interesses dos grupos minoritários que são o objeto da etnoeducação. E nesse caso, o ambiente escolar, Jane Beltrão coloca, ele deve permitir uma interação menos assimétrica desses grupos que são objetos da etnoeducação, os grupos minoritários, com a sociedade. O ambiente escolar ele vai contribuir para que essa interação se torne menos assimétrica. Dessas pessoas que estão estudando, mas ao mesmo tempo em que estudam, resgatam, reafirmam suas identidades. Em um processo educacional que foi delimitado a partir daquilo que eles indicam como importante para a sua educação. E um processo educacional que leva em consideração o conhecimento que eles têm e faz uma articulação do que precisa ser estudado com a cultura, com o patrimônio cultural, com os saberes tradicionais. O resgate e a reafirmação de identidades promove essa interação menos assimétrica dos grupos minoritários com a sociedade, porque aqueles que estudam assim, dentro desses processos, se preparam melhor para assumir uma relação diferente com a sociedade, sendo o que eles são de fato. E nesse caso, a escola ela se torna realmente um instrumento da sociedade, estando adaptada aos interesses das populações com as quais ela trabalha. É diferente daquilo que nós estávamos vendo nas aulas, nos seminários anteriores, quando nós falávamos sobre eurocentrismo e sobre uma educação que procura homogeneizar todas as pessoas, tratando-as como iguais, sendo que elas não são iguais, nós não somos todos iguais. Aqui a escola está preocupada em se adaptar aos interesses das populações, fazendo com que o cotidiano delas, das populações, invada realmente a escola. Isso tem também muito a ver com a educação freiriana, é uma educação não bancária. Nós vamos chegar aqui em Paulo Freire nessa aula também, vamos abordar alguns aspectos da educação freiriana, da pedagogia, do método de Paulo Freire, porque ele tem sido bastante trabalhado também pelos grupos que assumem
a etnoeducação. Fazer com que o cotidiano das populações invada a escola é um instrumento vivo na defesa dos interesses dessas pessoas. E Jane Beltrão coloca essas questões e fala que a etnoeducação, assim, ela se torna um suporte realmente da identidade étnica e ou da identidade cultural dessas populações. O suporte, não o contrário. Não é a perdição, não é um instrumento de homogeneização, de perda das culturas. Vejam, na interculturalidade, quando nós conversamos sobre interculturalidade, nós também enfatizávamos essa importância de dar esse suporte para a identidade étnica e cultural dos alunos. Aqui ainda fica mais claro, quando nós estamos falando sobre etnoeducação, a importância dessas questões. E Souza, 2019, já num outro trabalho, ele se baseia em concepções freirianas para sugerir realmente a construção de uma gestão democrática nos espaços escolares. E ele vai chegar até o ambiente de Altamira, debatendo a gestão, como ela se encontra nos espaços escolares de Altamira, que é esse locus, né, onde a UFPA mesmo desenvolve um projeto tão importante na área da etnoeducação. E no caso dessa gestão democrática que esse autor sugere, ela parte de um princípio de que é importante ser aberta à participação de todos e todas no processo decisório, na tomada de decisões. E essas cenas do grupo debatendo, construindo ideias, reconstruindo, tomando decisões, como aparece nessa gravura, que essa foto é exatamente do grupo da UF, no projeto em Oriximiná, de etnoeducação. Essa foto ela ilustra algo que é bem frequente na gestão democrática, quando ela realmente acontece nos espaços escolares ou nos espaços não formais de educação, mas em eventos que estão muitas vezes voltados à tomada de decisões em torno da educação em si, da etnoeducação. Adentrando na parte de desenvolvimento desse raciocínio que nós pretendemos com esse seminário, nós temos esses dois itens, a gestão educacional democrática, vamos falar um pouco mais sobre ela, e o estado atual da etnoeducação na Amazônia. Vamos ver alguns exemplos de sucesso e também alguns desafios que vêm sendo apontados em determinados projetos. Com relação à gestão educacional democrática, ela é uma gestão sintonizada com as necessidades das populações, conforme já foi falado. E é diferente da gestão da educação que está sintonizada com os anseios da classe dominante, e sobre isso nós já falamos também nos seminários anteriores, quando nós discutíamos direitos humanos e ações afirmativas. O que se busca aqui é o oposto, né? A sintonia com os anseios da classe dominante, quando geralmente os gestores das escolas eles são nomeados por indicação política e a escola acaba tendo uma função de manutenção e de reprodução das relações capitalistas de produção. Reproduzir essas relações significa manter as pessoas que têm autopercepção de minoria, mantê-las assim como elas estão. Não dar voz para essas pessoas e não dar liberdade de expressão para quem se sente diferente disso que está sendo posto ou imposto pelas classes dominantes. Já Paulo Freire criticou duramente
esse tipo de gestão antidemocrática. E essa gestão que está sintonizada com os anseios da classe dominante, ela nega a democracia, ela nega processos democráticos e propõe uma educação bancária, o que Paulo Freire realmente criticou. A educação bancária é fortemente cultivada nesse tipo de educação, de gestão da educação, que não é democrática. E a educação bancária é bastante opressora, nós sabemos disso. A educação bancária, essa é a educação de depositar conhecimentos que já vêm prontos na cabeça dos alunos, que tem que sentar e ouvir. Não busca a conscientização dos educandos. É autoritária, não aceita críticas, não aceita questionamentos dos alunos para com o professor. Isso vem de dois autores que são Brilhante e Mesquida, um artigo de 2016. E eles falam sobre Paulo Freire também. Eles relembram vários pontos que são colocados por Paulo Freire. Nessa última argumentação aí, ela especificamente é de um livro de Freire, de 1967. Ele fala: a visão educacional não pode deixar de ser ao mesmo tempo uma crítica da opressão real em que vivem os homens e uma expressão de sua luta por libertar-se. A visão educacional, ela realmente tem que ser crítica e precisa estimular essa luta por liberdade. A educação libertadora, uma tendência pedagógica libertadora, essa de Paulo Freire. Fazendo frente a esse autoritarismo, à falta de questionamento, à apatia, e abrindo a educação para a tomada de decisões, para processos democráticos, dos quais devam participar os alunos também. Aqui nós temos Freire, mais uma vez, Souza, 2019, aqui continuamos com mais alguns pontos desse artigo de Souza, que é sobre a gestão democrática, gestão educacional democrática, e ele fala em uma perspectiva de gestão onde o processo decisório seja realmente coletivo, contando com a participação, a autonomia dos sujeitos. Participação, autonomia, ter ideias e propor aquilo que você pensa, questionar, sugerir, mas se abrir para o debate. Não significa também que todas as ideias que alguém tenha, mesmo que elas não estejam corretas, não sejam coerentes com a necessidade do grupo, elas precisam ser impostas, não é? A autonomia aqui não significa imposição também, mas estar aberto para o diálogo, todos estarem abertos para o diálogo, mas sempre pensando no bem maior, no bem comum do grupo. E esse tipo de gestão democrática, então, ele já envolve esse processo decisório. E nós vamos ver que esse processo decisório, coletivo, participação, autonomia dos sujeitos, está presente na etnoeducação. E se presta uma educação que propõe-se como prática de liberdade. Que, assim como Paulo Freire propunha, né, a educação como prática de liberdade, que parte da posição normal do homem, não apenas de estar no mundo, mas com o mundo. Isso aqui é interessante de entender, não é só porque você está na escola, porque você vive por viver, está na escola porque é obrigado a estar. Estar presente realmente no mundo, estar presente na escola, ser a escola, ser o mundo. Participar ativamente. A educação precisa preparar as pessoas para isso. Quando nós falamos que é uma das finalidades da educação é preparar para o exercício da cidadania, como exercer a cidadania se não tivermos liberdade de expressão ou não formos capazes de nos expressar com liberdade? E também de Freire
1967, ele propunha no seu próprio processo como alfabetizador, ele propunha uma alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores, com desenvolvimento de impaciência, de vivacidade, características dos estados de procura, de invenção e reivindicação. Porque a alfabetização que Freire propunha, com a qual ele trabalhava, assim como ato de criação que desencadeasse outros atos criadores, ela vinha carregada das necessidades das pessoas com as quais ele trabalhava, ele alfabetizava. Ele trabalhou muito com comunidades de pescadores e educação de jovens e adultos, grupos de adultos. E aí ele propunha que eles mesmos levantassem temas geradores de acordo com seus interesses, de acordo com a realidade da vida deles. E os textos que Freire trazia para trabalhar a alfabetização, os termos que ele ensinava para eles lerem e escreverem, tudo isso vinha dos interesses próprios. Então eles liam o que interessava para eles ler de acordo com o seu contexto, de acordo com suas necessidades sociais e culturais. Isso gerava essa vivacidade, a impaciência, os estados de procura, de reivindicação, como Freire coloca aqui. E mais, indo adiante, ainda Souza coloca, né, essa prática é necessária de educadores e educadoras que superem o autoritarismo, indo em consonância com esse discurso da transformação social, que não seja só um discurso, que isso seja feito prática. E dentro disso, de superar o autoritarismo e estar em consonância com a transformação social, é importante reconhecer o direito de voz dos alunos. Dar voz aos alunos é ensiná-los a usar da sua voz. É uma educação libertadora, democrática. Na educação libertadora e democrática, assim como no método de Paulo Freire, porque é uma tendência pedagógica libertadora, os alunos eles são investigadores críticos, que possuem um diálogo constante com professores, não são apenas ouvintes, receptores passivos, que precisam, tábulas rasas, né, que estão ali vazios de significados, de conteúdos para serem preenchidos pelos professores. Não, eles são investigadores críticos, precisam ser vistos como tal. E dialogar constantemente com o professor, são vistos como seres reflexivos, críticos e criadores. A reflexão, a crítica, a capacidade de criação, de pensamentos, de ideias, de propostas de intervenção, de manipulação da realidade, tudo isso faz parte da educação libertadora e democrática. E, dentro disso, uma gestão educacional que seja democrática, ela deve estar voltada para esse processo coparticipativo, para dinamizá-lo. E nesse sentido, a gente tem aqui uma autora, que é a Luck, 2018, que fala em uma gestão educacional democrática baseada no compartilhamento de responsabilidades. Em que todos participem, que tenham suas responsabilidades, que assumam, e uma sinergia coletiva entre os diversos níveis e segmentos do sistema educacional. Quando se dá a possibilidade do compartilhamento de responsabilidades, é mais provável que haja sinergia coletiva. Sinergia significa uma convergência de interesses, de ações, de atitudes dentro de um processo que seja coparticipativo, isso dentro da escola, para preparar o alunado para realmente a transformação social. Dar direito de voz aos alunos e uma educação libertadora e democrática.
preparando-os como seres reflexivos, críticos e criadores. Isso significa novas estruturas de poder no âmbito da escola, e não a escola autoritária e horizontal, ou melhor, vertical, né? E que as coisas vêm sempre de cima para baixo e pronto, você tem que aceitar. Então, são novas estruturas de poder, de estabelecimento também das políticas públicas, que deem voz a todos e todas. Souza coloca assim, Souza 2019 ainda fazendo a sua análise sobre a gestão educacional democrática a partir do método de Paulo Freire, das concepções freirianas sobre educação democrática e educação libertadora. São necessárias novas estruturas de poder no âmbito da escola e também no estabelecimento de políticas públicas. E isso, na prática, a nível de estrutura curricular, significa diálogos, construção de diálogos realmente, abrir espaço para que entre as disciplinas haja essa construção de diálogos, e aqui a gente volta a pensar naquilo que foi falado no seminário 1 sobre interdisciplinaridade. Um diálogo entre as disciplinas, e não só entre elas, mas delas para com questões sociais, culturais, educacionais, ambientais e econômicas, questões que dizem respeito ao contexto, ao meio onde os estudantes se inserem, onde o grupo se encontra. Aqui a gente tem mais uma gravura de um momento assim, né? Uma foto de um momento de estabelecer ideias, de discutir, de tomar decisões em um âmbito coparticipativo. E, tendo visto essas questões sobre a gestão educacional democrática, agora nós adentramos no estado atual da etnoeducação na Amazônia. E volto a falar sobre elementos do trabalho, do artigo de Jane Beltrão, da professora Jane Beltrão, de 1993, quando ela coloca que existe já nesse período dos anos 80, 1980, 1990, ela já apontava um crescimento do número de profissionais comprometidos com interesses dos grupos minoritários e pela etnoeducação. Já estava havendo um crescimento nesse período, 1980, 1990, e hoje isso continua a haver. E esses profissionais comprometidos com interesses de grupos minoritários, ela coloca assim que estão procurando devolver a eles, aos minoritários, o conhecimento que foi adquirido ao longo de muitos treinamentos, ao longo de muitos anos de estudo, ao longo de muitas pesquisas, devolver aos grupos minoritários isso, buscando ver seus direitos reconhecidos, o direito dessas populações reconhecidas. Então vejam aqui, mais uma vez, como aquilo que nós trabalhamos no seminário 3 sobre direitos humanos e ações afirmativas volta a ressoar nessas palavras de Jane Beltrão aqui. Buscar ver reconhecido o direito dessas populações. E a etnoeducação na UFPA, ela está sendo desenvolvida a partir dessas ideias, desses propósitos todos. E ela parte de investigações etnológicas e da prestação de serviços, conforme a própria descrição que a professora Jane Beltrão faz nesse artigo, visando recuperar e sistematizar formas de educação praticadas pelas etnias amazônicas. Essa investigação etnológica, um trabalho etnológico, ele consiste de uma busca do pesquisador que investiga por uma entrega sua
dentro das vivências com essas comunidades tradicionais, tem que haver uma entrega, uma, uma neutralidade, uma abertura para receber, para compartilhar, para reciprocar. A investigação etnológica ela se dá no âmbito das comunidades étnicas, através de métodos etnográficos que envolvem pesquisação, que envolvem coparticipação e muitas vozes. E prestação de serviços que ela coloca aqui, vejam, visa exatamente propor esses cursos, como o curso de etnodesenvolvimento, que tem assim como seu locus principal a cidade de Altamira, o campus de Altamira da UFPA, mas que também já aconteceu uma turma em Soure, na Ilha de Marajó, e os professores de lá estão falando que há uma proposta de desenvolver uma turma de etnodesenvolvimento em Cametá e em outros locais, então, a partir da experiência que surgiu lá em Altamira. E esse curso de etnodesenvolvimento, a princípio, ele foi criado como licenciatura e bacharelado e aberto para os povos indígenas e populações tradicionais da Amazônia. Por populações tradicionais, a gente pode incluir aqui quilombolas, ribeirinhos, pescadores e outros, só para mencionar alguns. E no curso de etnodesenvolvimento tem alunos de diferentes origens, diferentes pertenças. E o curso trabalha com o regime de pedagogia da alternância. Olhem só que interessante isso. Exatamente para manter tudo isso que nós estamos falando aqui, é uma outra maneira de se trabalhar. A pedagogia da alternância, ela envolve o tempo universidade, como vocês veem aí, o TU, o tempo universidade, e o tempo comunidade, o TC, que são alternados. Os alunos ficam em alguns períodos na universidade, no tempo universidade, quando as disciplinas são ministradas pelos docentes, e os docentes trabalham muito com metodologias de coparticipação, como os temas geradores e outros. Tem muitas discussões, debates. E tem o tempo comunidade, que é realizado nas localidades de pertença dos alunos. E os docentes vão para as comunidades também. Ali os alunos, os docentes, realizam pesquisas e intervenções. Há uma alternância, por isso é chamado pedagogia da alternância, entre o tempo universidade e o tempo comunidade, e um diálogo constante entre o que é trabalhado e visto nesses dois momentos diferentes e ao mesmo tempo complementares. Aqui, Barros, 2015, é um dos professores desse curso de etnodesenvolvimento. Em um artigo ele escreve sobre a sua experiência com o curso, que de repente, numa mesma sala de aula, foi possível observar uma constelação de saberes, cosmologias, religiosidades, costumes, modos de produção, territorialidades, falares, pensares, histórias de vida, o que num primeiro instante gerou incertezas, questionamentos e inquietações para mim, porque estaria enfrentando um desafio político-pedagógico nesse espaço de diversidade. O que ensinar? Como ensinar? Para quem ensinar? Ele se questionou então. Como ensinar? O que ensinar? Para que ensinar? Ali, nesse meio, com tantos saberes, cosmologias e religiosidades, costumes, modos de produção, territorialidades, falares, pensares, histórias de vida. Aqui do lado, essa foto é em Soure, é a turma de Soure de etnodesenvolvimento. Já uma outra experiência é no estado do Amazonas,
Rubin, 2016, descreve alguns entraves no processo de ensino-aprendizagem de tradicionais dentro de suas próprias comunidades. E ele faz essa descrição focalizando numa comunidade indígena ticuna do estado do Amazonas. Nessa pesquisa que ele fez, eu vou mostrar mais para o final alguns resultados favoráveis, mas ele também coloca algumas dificuldades, alguns entraves que os próprios docentes indígenas relatam. Porque esse trabalho aqui, de Rubin 2016, é diferente do trabalho anterior que eu estava mostrando, de Barros e da professora Jane Beltrão, porque ali é a formação de docentes em si. Aqui já os docentes na prática, em escola indígena. Na formação, a partir da formação num curso de nível superior, alguns podem assumir a docência. E como que ela é? Então, aí os docentes indígenas nesse trabalho relataram alguns entraves na realização da etnoeducação por parte deles para com seus alunos nas escolas da comunidade indígena. E eles comentam que falta orientação e acompanhamento pedagógico por parte da Secretaria de Educação. E dentro disso, ele se perde um pouco com algumas propostas que vêm da Secretaria de Educação para eles realizarem, sendo que vocês vão ver aqui uma outra questão é a dificuldade na compreensão da proposta curricular, exatamente por causa da língua até, que vem já com conteúdos e avaliações em língua portuguesa. Aí eles colocam a falta de orientação e acompanhamento pedagógico, a falta de associação direta entre os planos do Estado, o que o Estado pretende, o que o Estado quer promover e a atividade na prática, ou seja, aqui há a lacuna entre o discurso e a prática. Né? E aí, como eu já falei, uma das dificuldades é a compreensão da proposta curricular, né? Que muitas coisas vêm em língua portuguesa e eles trabalham principalmente com a língua deles na escola. Mas trabalham também com português, só que aí vem algumas questões já prontas em língua portuguesa, que eles têm dificuldade de compreender, e aí, porque não tem orientação e acompanhamento pedagógico frequente da SEDUC, eles perdem um pouco. E eles dizem também que não tem capacitação continuada para os professores indígenas. Falta também projetos para incentivar os alunos e os professores, dentre outros entraves. Então, vejo, aqui já indo para as escolas, a realidade nas escolas diferenciadas dessas comunidades. Mas existem, sim, importantes propostas de formação de etnoeducadores, como nós vimos no projeto da UFPA, pesquisas sendo realizadas em torno da etnoeducação, como essa pesquisa com os ticuna e muitas outras, na Amazônia. No entanto, nesse âmbito da gestão educacional democrática, o planejamento e a execução, há ainda muitas dificuldades a serem transpostas. A gente vê sempre isso nos relatos que alguns autores obtêm através de suas pesquisas em comunidades e em escolas. Aqui mais um trabalho de Araújo e colaboradores, 2015, em torno de um curso técnico em agropecuária e recursos pesqueiros do IFAM, o Instituto Federal do Amazonas. Esse curso é um EAD, à distância, portanto, e aqui a figura 1, que está aqui do lado, Guardiões dos Rios, da Floresta Amazônica, é do acervo de uma das autoras, que é Araújo, Maria Isabel de Araújo. As fotos foram obtidas exatamente no âmbito desse projeto, onde esse projeto foi realizado, o projeto desse curso técnico em agropecuária e recursos pesqueiros.
Esses autores comentam que realmente dá para perceber nesse curso, vejam aqui alguns sucessos, existem já sucessos dentro dessas experiências, dá para perceber a associação da diversidade étnico-cultural dos educandos para com os conhecimentos científicos e acadêmicos, que vai acontecendo a partir da interação entre as diferentes disciplinas, ou seja, tem uma interdisciplinaridade e os alunos conseguem fazer aproximações entre a etnocultura e o que vem sendo ensinado, o que vem sendo proposto a partir da ciência do meio acadêmico. E isso é muito importante. E também os autores perceberam reconstrução de algumas atividades agrícolas e pesqueiras da comunidade a partir desse diálogo aí, que da diversidade étnico-cultural com os conhecimentos científicos. E isso é bem visto nos cursos de etnodesenvolvimento e na etnoeducação em si. Que as comunidades consigam realizar esse diálogo entre o que elas sabem, o que elas conhecem, o que a ciência propõe e que até redesenhem, reconstruam os seus processos para melhor, mas que reafirmem a sua identidade a partir disso. E ainda voltando mais uma vez a alguns entraves, nós vimos agora alguns resultados favoráveis, mas alguns entraves, algumas críticas que vieram a partir dos docentes do ensino médio da comunidade ticuna, essa mesma comunidade estudada por Araújo e colaboradores. E os alunos, eles perceberam que alunos que se inscrevem para o vestibular têm dificuldades para compreender questões. Quando eles vão fazer o vestibular, eles têm dificuldades para compreender as questões, porque naquele momento que estão ali no vestibular, eles não são orientados, não recebem orientação a partir dos professores indígenas, ou aquelas questões não foram orientadas pelos professores indígenas. A maneira como eles aprendem quando estão nas comunidades com os seus professores, que são preparados para serem etnoeducadores, e a maneira como o vestibular é proposto, o vestibular continua sendo o quê? O mesmo padrão que a gente conhece, né? E ele é proposto de uma maneira que sai desse processo da escola democrática, da etnoeducação. Mas, ao mesmo tempo, eles comentam, esses mesmos docentes, que esse vestibular, se no vestibular tivesse essa oportunidade da orientação a partir de professores indígenas, isso poderia fornecer resultados excelentes para o alunado, porque eles poderiam expressar suas vontades de contribuir para o contexto ticuna de vida a partir da orientação que eles estariam dando às questões do vestibular, e isso seria excelente para o alunado. Essas questões aí do contexto ticuna de vida, e Rubim, 2016, ele explica melhor. A vida, que vida é essa, né? A vida que se refere quando nesse tópico aborda-se o fato que é relatado pelos docentes, é a vida concebida a partir das categorias nativas de pensamento, que envolvem parentesco, compadrio, afinidades eletivas, espiritualidades mágicas e alimentação agroflorestal, além, é claro, de demais classes de saberes e fazeres que abrangem falares diferenciados, posições afetivas diferenciadas e cosmopolíticas operantes. Isso é Rubim 2016. É a vida ali do parentesco, do compadrio, né, das espiritualidades, a agrofloresta, os saberes e falares, as posições afetivas, tudo isso diferenciado, cosmopolíticas operantes, é uma vida específica, um contexto específico. E quando a gente está falando em etnoeducação, isso é considerado, isso é trabalhado com os alunos. Nós vimos a questão ali no curso de etnodesenvolvimento, o tempo universidade, o tempo comunidade,
nessa própria comunidade ticuna, a aproximação que é possível e eles conseguem fazer entre os conhecimentos étnicos, os conhecimentos acadêmicos, e levar isso para a vida. E é essa vida aqui que não aparece, não está presente no vestibular. E é a questão que vai nos levar para as conclusões finais dessa aula. A etnoeducação, ela implica a entrega do educador às experiências locais, a valorização do território e uma construção conjunta. E ela implica também uma indissociabilidade entre aprender e ensinar, saber e fazer, teoria e prática, indissociabilidade entre aquilo que a pessoa está aprendendo e o que o outro está ensinando, dentro de uma experiência local, uma construção conjunta, o saber que se tem ali dentro daquele território e o fazer, e o saber e fazer do professor e do aluno, e a não dissociação entre teoria e prática. Isso a gente está falando também o tempo todo. Agora, chegando já no final desse raciocínio em torno da etnoeducação, como já se mostrou, há bastante conhecimento acumulado. Muitas experiências vêm sendo desenvolvidas em torno dela, da etnoeducação na Amazônia. Mas nós vimos, o que está restando agora é abrir-se espaços onde as pessoas que se formam através desses processos possam se situar a fim de exercer sua cidadania, assim como nós vimos ali. Aí os alunos são preparados numa escola que tem etnoeducação e se vão fazer um vestibular, eles não encontram esse espaço aí onde se situar. Existem, por exemplo, ali no curso de etnodesenvolvimento, eu vi recentemente, participei de um evento que foi organizado por aquela faculdade, a Faculdade de Etnodiversidade de Altamira, e tiveram algumas mesas redondas, rodas de conversa online, com egressos do curso de etnodesenvolvimento e alguns já colocados no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Mas ocupando espaços, às vezes dentro de suas comunidades, ou espaços de interação com suas comunidades. E é isso, esses espaços que precisam ser abertos. Indo em direção agora à finalização, nossas considerações finais são as seguintes. Então, a etnoeducação ela promove articulações com a cultura e o patrimônio cultural e, portanto, aqui ela foi tratada nesse nosso último seminário, porque nós estávamos falando sobre tantas questões, a interdisciplinaridade, interculturalidade, direitos humanos, ações afirmativas, educação antirracista. E aqui a gente fala de etnoeducação como um momento realmente resultante de todas essas ideias, de todos esses debates e confrontos, porque ela promove articulações entre a cultura, o patrimônio cultural e visa constituir uma relação menos assimétrica de grupos que são minoritários para com a sociedade. Ela exige uma gestão democrática exatamente por ela ter essa função de promover tais articulações e de constituir relação menos assimétrica com a sociedade. Exige uma gestão democrática, um processo decisório coletivo, participação, autonomia dos sujeitos, da superação do autoritarismo, conforme nós vimos em Paulo Freire, a transformação social. Aqui os alunos são vistos como seres reflexivos, críticos, criadores, não apenas receptáculos para serem preenchidos de conhecimento.
E as disciplinas dialogam entre elas e também com questões sociais, culturais, ambientais, econômicas, educacionais das populações às quais a escola está associada. Tudo isso realmente está acontecendo, não é apenas teorização. E é importante para professores em formação que atuam aqui na região amazônica conhecerem todas essas questões, estarem por dentro delas e promoverem realmente também articulações, mesmo que as suas salas de aula sejam em escolas urbanas, não sejam escolas do campo, não sejam escolas diferenciadas, mas essas questões elas vão estar sempre, elas permeiam a educação aqui na região de Bragança mesmo. Nós temos vários povos tradicionais, temos comunidades indígenas, quilombolas, temos pescadores, temos marisqueiras e muitos outros. É importante, agora nesse momento de estágio supervisionado, também pensarmos nessas questões, né, nessas articulações com a cultura, o patrimônio cultural, a gestão democrática na escola, a superação do autoritarismo, os alunos como seres reflexivos, críticos, criadores e as disciplinas dialogando com questões sociais, culturais, ambientais e etc. E para finalizar, o que foi falado, né? Falta essa abertura da sociedade não tradicional para que os jovens formados através da etnoeducação consigam espaço para exercer suas cidadanias. E essa é a ideia que faz com que tudo isso seja promovido. Abrir espaço para que esses jovens exerçam suas cidadanias. E nós, educadores, temos que ter sempre essa missão nas nossas docências, mesmo que muitas vezes os alunos não demonstrem eles mesmos a facilidade para darem-se aberturas, para serem vistos como seres reflexivos, críticos e criadores. A função, a missão do educador é proporcionar, pelo menos, o acesso a essas questões que fazem pensar, que fazem refletir e que nos levam a uma prática diferenciada. Era isso que eu tinha para falar. Eu me despeço de vocês. E agora vamos adentrar no processo da parte prática do estágio supervisionado em si. Então, vamos nos falando, ok? Até mais!